E aqui estamos palpites de sexta-feira, dia 24/1. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos inéditos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Isso. Campeonato alemão, Wolfsburg contra Kiel. O Wolfsburg é o 7º e o Kiel o 17º. Nos últimos 5 jogos, o Wolfsburg venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e perdeu 1. Marcou 1 ou mais gols nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Kiel venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1 e perdeu 4. Sofreu 1 ou mais gols nos últimos 10. Palpite, over HT, casa gol, jogo over, mais de 1 gol e meio. Bundesliga 2, Furt contra Kaiserslautern. O Furt é o 5º e o Kaiserslautern o 14º. Nos últimos 5 jogos o Furt venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos o Kaiserslautern venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, sendo uma vitória do Furt e um empate, 2-1 e 2-2. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Magdeburg contra Braunschweig. O Magdeburg é o 2º e o Braunschweig o 17º. Nos últimos 5 jogos o Magdeburg venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Marcou 1 ou mais gols nos últimos 7. Nos últimos 5 jogos o Braunschweig venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante empatou 1 e perdeu 4. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 4. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, sendo uma vitória para cada lado, 3-1 e 1-0. Palpite, casa gol. Campeonato Espanhol, Las Palmas e Osasuna. O Las Palmas é o 14º e o Osasuna o 10º. Nos últimos 5 jogos o Las Palmas venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 3 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos o Osasuna venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, sendo uma vitória do Osasuna e um empate, 2-1 e 1-1. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato grego, Volos contra Atromitos. O Volos é o 11º e o Atromitos o 9º. Nos últimos 5 jogos o Volos venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos o Atromitos venceu 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 1, empatou 2 e perdeu 3. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, sendo uma vitória do Volos e um empate, 2-1 e 2-2. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato inglês, 2ª divisão, Sheffield contra Hull. O Sheffield é o 2º e o Hull o 11º. Nos últimos 5 jogos o Sheffield venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 9. Nos últimos 5 jogos o Hull venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 2 e perdeu 3. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Essas duas equipes se enfrentaram ano passado e foi 2-0 para o Sheffield. Palpite, casa vence, empate anula. Jogo under, menos de 3 gols e meio. Campeonato italiano, Torino e Cagliari. O Torino é o 11º e o Cagliari o 14º. Nos últimos 5 jogos, o Torino empatou 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, empatou 3 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Cagliari venceu 2, empatou 1 e perdeu 2.
Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Sofreu 1 ou mais gols nos últimos 8. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado, sendo uma vitória para cada lado, 3-2 e 2-1. Palpite, casa, gol. Campeonato holandês, Heracles contra Utrecht. O Heracles é o 14º e o Utrecht o 3º. Nos últimos 5 jogos, o Heracles venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1 e empatou 4. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 6. Nos últimos 5 jogos, o Utrecht venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 4 e empatou 1. Marcou 2 ou mais gols em 9 de 10. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes ano passado. 2 vitórias de 1-0 do Utrecht. Palpite, fora vence, empate, anula, ou dupla chance, fora vence, empate. Campeonato holandês, segunda divisão. Eindhoven contra Cambuur. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Vitesse contra Dordrecht. Palpite, jogo over, mais de 2 gols e meio. Volendam contra Maastricht. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato argentino, Barracas e Racing. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Independiente contra Sarmiento. Palpite, casa vence, empate, anula. Campeonato mexicano, San Luis e Necaxa. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. No comentário fixado tem o vídeo com os palpites dos jogos de hoje. Se você ainda não assistiu, eu peço que confira. E mais uma coisa, não se esquece de deixar o seu like e compartilhar o vídeo nas suas redes sociais. Eu sou o André e te aguardo amanhã para o próximo vídeo.